mais um episódio começando aqui do podcast Ligue o Dane-se. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, disponível no YouTube, no nosso canal no YouTube, Ligue o Dane-se, e também no Spotify. Se você é aquele tipo de pessoa que quer sair de casa, quer ouvir, a gente tem também nosso canalzinho lá no Spotify. Hoje eu estou com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, que eu acho que teria assunto para o mês inteiro ficar falando, porque ele foi super importante na minha vida, que a gente vai falar sobre. Felipe Santos, seja muito bem-vindo. Que prazer, minha amiga. Prazer enorme estar aqui e a gente poder, no caminho da vida, contar muita coisa boa, né, pra gente falar aí pra galera. Muita coisa boa. Deixa eu atualizar a galera. Eu conheci Felipe como meu fornecedor que me salvou numa num correria evento. lá, estava desesperada. Ele tem uma empresa, a G2, que é de envelopamento. E eu tenho uma produtora que se chama Vibe Produções. Na época, eu estava fazendo a decoração de uma loja que ia inaugurar dentro de um shopping. E eu contratei um fornecedor para fazer envelopamento de todas as paredes da loja, né? Que tinha uma arte super legal, infantil e tal. Antes de eu sair de casa, eu liguei para o fulano, nem lembro mais o nome. Falei, olha, estou indo aí para ver como é que está ficando. Ele, ai, Dani, se você puder, não esquece de trazer um secador de cabelo. Isso. Já achei esquisito, mas botei na minha bolsinha um secador de cabelo. Eu cheguei lá, mas a loja estava muito mal adesivada, muito mal. Bolhas em tudo que era lugar, e ele queria o meu secador de cabelo para tentar tirar as bolhas. Mal encaixado, né, também, as artes. Estava horrível, mal encaixado, o dragão que era para ficar aqui estava meio aqui, a cara aqui, o bico aqui. E aí eu fiquei desesperada. Aí eu entrei em contato com outro amigo meu que já fornecia coisas para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém aqui de madrugada para consertar essa cagada que eu vou mandar ele embora antes que eu dê um soco na cara dele. Me indicaram o Felipe, que me salvou. Acho que foi no dia seguinte você já chegou lá. A gente foi lá na gráfica, surreal. Lá, cabelo em pé, desesperado. Só que isso não era tipo 5 da tarde, horário comercial. Eu liguei para ele, devia ser o quê? Meia-noite. Por aí. Meia-noite, eu nem conhecia ele, eu falei, pelo amor de Deus, me salva, eu pago o que você quiser. 10 da manhã, que é a hora que o shopping abria, a loja estava linda, graças a ele. Enfim, graças a Deus, a vida proporcionou isso. Eu nunca me abalo com nada que me acontece, porque eu sei sempre que vem algo bom ou algum aprendizado depois, e, em nosso caso, foi a nossa amizade. Felipe Santos, quero te conhecer. Quem é você na fila do pão? Galera, Felipe Santos... Um cara apaixonado pela vida, amante da vida mesmo, amo cada detalhe, sou simples, casado com Camila Pérsico, um beijo, meu amor. Uma das minhas melhores escolhas em vida. Nesse caminho, estou fazendo bastante coisa, né? Eu sou a Dani também, né? Nesse caminho de não parar de fazer um monte de coisa, ter várias personas. A gente está estudando, né? Psicologia e teologia, que eu fiquei sabendo ontem. Estou fazendo essas duas faculdades aí, estou no meado das duas, estou tocando as duas. Tenho o Pode Vida no caminho do ministério ali, da vida, né? Eu tenho a minha formação cristã, eu sou oriundo mesmo e a minha vida é a partir de Jesus, eu penso muito nisso, para tomar decisões, para ser quem eu sou. E tenho pensando bem, sou um atleta também, né? Nesse caminho. Lutador. Luta livre. Nesse caminho, bicampeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão carioca. Do nada eu encontro com ele com os roxos. No dia do casamento dele, eu acho que no dia anterior à lua de mel, você tinha participado de um campeonato. Sim, você estava destruído. Estava com inchado aqui. Aí assim. Eu falei, que alegria, Camila deve ter amado. Qual a diferença de MMA para luta livre? Para mim era... Então, a luta livre é o submission, é uma luta de chão. Ela começa no alto, com queda, e depois ela termina com a finalização. Ela é sem kimono, a gente usa a rest guard, que é uma tipo aquela de surfista, né? E é isso. O MMA é o Mixed Martial Art, é a mistura de artes marciais. Você seria um implemento do Muay Thai, kickboxing, isso, de tudo isso, da luta livre, do jiu-jitsu, do alto, do chão, do wrestling, que é o que a gente treina também. Nesse caminho eu tenho a minha equipe que eu treino, que é a WST, e tenho a minha também, que é a FST, que mesmo assim nesse tempo corrido, eu tenho uma equipe de luta. Dou aula também para uma equipe de MMA também, porque a gente, como usa muita queda,
a gente passa bastante trabalho de grade para a galera e tal, a gente acaba tendo esse know-how. Até a partir do meu mestre, o Wellington Silva, um cara top aí, cabeção aí na área querido. Foi referência ano passado aqui para o Brasil, pegou uma marca ele nos Jogos Mundiais Militares, é o primeiro brasileiro que chegou mais perto. Ano passado, o cara tá voando alto. E recentemente a gente teve aí a luta do Whindersson com o Popó. Pô, eu achei verdade. incrível essa nova modalidade porque não é a luta pela luta, foi um entretenimento. Show, né? Você viu Lindo quanto demais. gerou aquela luta? Muito. Acho que foi, se eu não me engano, se eu estou falando merda, me corrijam e me cancelem. Acho que foi 24 milhões. E fora isso, eu achei uma matéria que saiu tão bacana em relação ao Popó. O Popó, ícone, né? Ícone, né? Tem uma história surreal. E ele tinha 800 mil seguidores na rede social. Quando o Whindersson, ele foi e falou, cara, não é possível, um cara que é referência na luta e não impacta mais gente. Eu sei que depois que o Whindersson postou, ele já bateu 1 milhão. Eu sei que hoje em dia, acho que já está com 2,5 milhões ou até mais. É que a galera do Whindersson não conhecia ele, assim, né? Da época dele, né? E aí, quando ele apresenta o Popó, e a galera olha para trás e fala, caramba, esse cara tem que ser conhecido. Engraçado que essa modalidade de entretenimento lá fora já é comum, né? Já de é comum. youtuber com Então, para a luta livre, isso já que é o WWE, que é conhecidaço, que é aquela luta encenada, né? Que pega o cara lá em cima, joga e pá! Felipe, a luta para você, o que representa? Você começou hobby. Desde muito novo? Comecei muito novo, mas é um hobby. A parte atleta na minha vida sempre foi um hobby, sempre foi uma paixão. Desde novo, sempre fui envolvido com futebol, depois eu fui para atletismo, porque eu fui chamado com 16 anos, um cara me olhou correndo, eu era lateral esquerdo, corria muito. Ele falou, pô, vai fazer um teste no atletismo. E eu fui fazer um teste, consegui uma bolsa 100% no colégio na época. E ganhei um patrocínio da Pênalti, fui 6º melhor do Brasil, consegui entrar para a seleção. Na época que eu entro para a seleção, começa minha história, um caos na minha história. Eu descubro que minha mãe tem câncer. E nesse caminho terminando o ensino médio, terminei com 17 anos, descubro que minha mãe está com câncer, começa aquela reviravolta, minha mãe opera o câncer volta depois de um ano maligno, e o último pedido da minha mãe foi esse: Felipe, estuda. Não quero você como atleta. Aquilo me marcou, sabe, Dani? Aquilo foi uma parada muito sinistra, mano, porque ela no leito, sabe, falou assim: olha, meu filho, eu sou muito grato a isso. O estudo, você conquista tudo. Com o estudo você vai conquistar as coisas. Se as pessoas te roubarem essas coisas, elas não vão te tirar de você o ensino. E com o ensino, você devolve tudo de novo para os seus lugares. Aquilo me marcou. E aí eu estava com uma viagem para Ipatinga, pela primeira vez eu ia treinar com a seleção. E aí eu larguei, vou estudar. Cheguei na época o Peron, tu é maluco, cara, tu vai dar samba e tal, tu tá vindo, tá conquistando, tu tem 2 anos de atletismo, chegar onde tu chegou e tal. Eu falei, não, Peron, então tem uma palavra no meu coração que é muito mais forte do que eu mesmo. E eu abandonei, e dá 6 meses eu perco minha mãe. Só que eu não perdi só minha mãe, né, cara? Eu perdi a vida em si. Quem é a Ana, né? A Ana é uma mulher que... eu nasci na igreja, né? Mas ela nunca me deixou ser religioso. Ela sempre me apresentou o mundo, a verdade. Né? Não deixava eu ficar bitolado, nem nada disso. E professora, teóloga, né? Ela já não lecionava mais, mas aquela veia de alguém que ensinava muito. Então, eu lembro de diálogos de vida com a minha mãe, né? E ela parece que me preparou, parece que já sabia. E aí eu saio, entro para um curso militar, na época o Tamandaré, lá no centro da cidade. Então, eu vou para o Tamandaré, estudo para fazer Escola Naval, IME, ITA, caio para dentro do estudo, mergulhado. Mas a influência do colégio te levou a querer seguir carreira militar? Do meu pai. Na verdade, meu pai é militar já, é da Marinha. E aí eu estou lá já nesse período do Tamandaré. Minha mãe vai para o finalzinho da sua vida já está ali já há muito tempo, já lutando. Eu estou muito pouco tempo no Tamandaré, mas o hospital era perto, era o Espanhol e no centro ali. E acompanho ela nessa fase, perco minha mãe, e depois de 4 meses meu pai, se vira,
Você é homem, toca a tua vida. Cara, e aquilo foi punk para mim. Você é filho único? Não, tem um irmão mais velho que já estava casado Então só estava você e que não me deu mesmo. apoio. Né? Então ele viveu a vida dele, eu entendo em partes, né, isso. Hoje, graças a Deus, a gente está muito bem reconstruído. Eu, meu pai, meu irmão, mas eu passei um perrengão, cara. Eu passei necessidade, fome mesmo, Dani. Tempo de não ter o que comer, mano. Era só livro, água, dormir para saciar a fome, voltar a estudar de novo. Então, assim, eu queimei, né? É o linguajar que a gente usa para o estudo, né? Uhum. Eu queimei muito durante os 4 anos, direto. Não só a leitura como Bíblia, mas português, matemática, física, tudo isso. E a única coisa que me salvou foi o quê? A matemática, o estudo. Nesse período que eu começo a fomentar o estudo, eu tive uma crise com a igreja, eu fiquei 2 anos fora da igreja, saí, não queria saber, para mim Deus não existia, para mim família não existia, para mim tudo estava desiludido, eu não queria saber, fui para farra, fui para night, beber para caramba, zoar. Aí se distanciou de distanciei realmente do meu chamado, do meu desígnio, que hoje eu entendo perfeitamente isso. E aí, Dani, eu vou, sabe? Mas nunca deixei de estudar, por mais... E assim, nunca abracei, nunca fui cara de fazer nada errado, nunca fiz mal para ninguém, nunca ludibriei, nunca peguei nada de ninguém. Toquei minha vida, brother, toquei minha vida. Só que sem Deus, sem a orientação espiritual, né? Digamos assim. E fui, cara. Nesse caminho, eu começo a me preocupar um pouco de não estudar mais para o militar, porque eu tinha visto que aquilo era uma projeção do meu pai em mim, né? E eu consigo desvirtuar isso, e aí entro para uma faculdade particular, faço prova para a UF, passo para a UF e fico fazendo matemática lá. Né? E, nesse caminho, eu só me sustentava com aula particular. Eu tinha uma turminha todo sábado na minha casa, ficava cheia, sabe? Tipo, na sala... Na sua própria casa? Na minha própria casa, eu fazia. Olha, que legal. Eu tinha conseguido, porque como eu fiquei com a casa lá, eu tinha conseguido com um síndico que ele me liberasse eu botar uma plaquinha lá de matemática, explicador de matemática. Legal. E aí foi isso que me salvou, cara. Foi o ensino que eu tinha lá da matemática, eu já sempre tive essa facilidade, Diferente né? de mim, que eu sou o ó em matemática. O ó. Sempre tive essa facilidade, Eu sou cara. boa em humanas. Matemática. Sempre tive. E aí foi o que me salvou, Dani. Foi o que pagou... Eu comecei a, pelo menos... o condomínio estava atrasado, a água, a luz, pagava ali naquele sacrifício. Quando eu falo não tinha mesmo o que comer, eu não tinha mesmo, porque ou eu tinha passagem para estudar, ou um lanchinho. Eu lembro de coisas, cara, que tipo assim, todo mundo saindo para lanchar, sabe? E eu quietinho lá com o meu livro, e a galera tipo, Felipe, vamos lá, vamos comer e tal, vamos almoçar. Eu falava, não, vou ficar aqui estudando. Alguns amigos que conheciam minha história, chegavam com lanchinho, pô, a lágrima como? Pá, descia, mano. E aí, hoje, né, algumas pessoas que já me perguntaram assim, cara, por que tu faz tanto pelos outros? É projeto social e não sei o quê, se envolve com um monte de coisa. Eu falei, eu sei o valor do pão. Só sabe o valor do pão quem não teve um dia. Quem passou por isso. Então, assim, então isso foram coisas que foram me marcando, mas eu nunca me deixei, tipo, sou coitadinho, não, Nunca mano. se colocou na posição de vítima. Vítima, né? Não, nunca. Eu falei, vou vencer, vou pra cima. Essa é a minha proposta de vida. Acho que essa tua força veio da sua mãe, né? Vem, cara, vem ali, uma garra que esse caminho do ensino eu construí a partir dela. E o Espírito Santo, cara, acredito muito que tem uma força que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo na minha vida, no meu coração, que me mantém forte. Né? Aos 21 anos, nesse caminho todo, eu volto para o Evangelho e aí eu começo a trabalhar com a área social. Né? Porque eu sempre fui fomentado por isso. Né? Minha família sempre foi muito social. A gente estava voltando de uma igreja, a gente viu um morador de rua, a gente ia lá em casa, pegava comida, às vezes sentava com ele, batia um papo e tal. Então, eu fui fomentado através desse caminho. Então, eu volto para os 21 anos, encontro um cara chamado Paulo, lá no trabalho, e ele me leva para um centro de recuperação. E eu começo a conhecer, ajudar, palestrar. Mas essa sua reconexão com a igreja já tinha acontecido? Aos 21. Né? Eu fiquei entre os 18 aos 21 foraço.
fora. Aos 21 eu volto. Aí você volta para a igreja. E aí começa a ter essa conexão. Então, no mesmo tempo que eu estava já na Universidade Federal, eu estava já começando a ter uma vida melhorzinha, a respirar. Eu tinha entrado para um trabalho, né? E aí minha vida já estava começando a melhorar, eu estava respirando um pouco já. E aí, Dani, eu começo a trabalhar com centro de recuperação. Eu, desde os 16 anos, domingo de manhã, saía da igreja, eu pegava a mochilinha com um parceiro, botava lanche e ia à tarde para as praças, para alimentar as pessoas, bater papo e tal, aprender. Eu sempre tive essa veia. Né? E a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente passa na rua, a gente vê um morador de rua e as pessoas simplesmente ignoram. Eles viram paisagem, né? É surreal. E às vezes não é nem a comida, não é erradicar a fome. É uma conversa, um bate-papo. Eu aprendi muito na rua. Exatamente. Aprendi muito. Já conheci professores, ex-professores no caso, que são ainda, né, mas estão em outro palco. Teve uma vez que eu fui fazer uma ação de... Eu tenho também um projeto social, mas esse eu fui por conta própria, pela faculdade e tal. A gente quis se reunir e fazer um dia de Natal para um abrigo. Desses que não estão na mídia mesmo. Abrigo. A gente foi, acho que era um abrigo Nova Iguaçu, naquela região. Que alguém conhecia, falou que era uma casinha, enfim, devia ter umas 20 e poucas crianças lá. E eu realmente entrei no abrigo e falei, caraca, esse é um abrigo. Maneiro. E aí a gente fez uma chegada do Papai Noel, fez contação de história, a gente passou o dia brincando. E aí as crianças... muito carinhosas. E teve uma fala de uma menina, ela devia ter, 8 anos, que ela virou, na hora que a gente estava guardando as coisas, ela, pena que isso é só hoje, porque vocês nunca mais voltam. Cara. Aí eu falei, caraca, é verdade, eu fiquei até arrepiada. Eu ouvi isso de outra forma também. Mas é muito real. Eu ouvi um morador falando pra gente, por que vocês não vêm dia de domingo, quando vocês estão lá na igreja de vocês, alimentado e bonitinho, a gente está cheio de fome. Troca uns dias de domingo de culto de vocês, de reunião de vocês, e vem para cá, pô. Porque a fome é todo dia, né? Todo dia. Não é um dia de ação. É realmente assim, eu sei que um dia lá entretendo, fazendo... não vamos deixar de fazer, né? Não vai mudar os outros 364 dias da realidade deles. Mas é um pouquinho. Se cada um faz um pouco todo dia, eu acho que a gente teria menos desigualdade assim, no mundo, né? No mundo, né? É só olhar. Eu vejo isso frequentemente na rua. As pessoas passam, pulam por pessoas e não veem. É surreal. E, às vezes, só o olhar. Só o carinho do olhar já é bastante coisa. Eu sou contra algumas outras coisas e tal. Tipo, eu não gosto de dar dinheiro para criança que fica na rua, porque, de alguma forma, você financia aquilo ali e dá e tal. É melhor pegar, dar um almoço, e às vezes ela não quer, ela quer o dinheiro porque ela já viciou, porque você não vai dar, mas sabe que o outro vai dar. Algumas coisas eu sou contra. Eu tenho uma mania, não sei se é mania, olha aí, denominando. Eu passo, quando eu vejo realmente em dificuldade, eu posso até não ajudar, mas eu falo, papai do céu, ajuda aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, pelo amor de Deus. Maneiro. Sim, não sei se chega, mas pelo menos uma boa vibração eu estou emitindo para ela. E aí você começou a trabalhar nesse centro de recuperação? Comecei a trabalhar nesse centro de recuperação, começo minha vida social ali. Fico durante uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, trabalhando diretamente com eles, levando igreja, levando empreendedores, arrecadando com amigos, alimento. Eu sempre fui para fora de igreja, sabe? Eu nunca fui muito religioso. O evangelho, para mim, acontece no caminho e não só lá dentro. E aí... Nesse caminho todo, eu crio um movimento chamado Mais Amor, que você conheceu, né? Que é um movimento social, que na época a gente era só um movimento mesmo, então a gente chegou até na Bahia, a gente esteve aqui, e nesse caminho eu encontrei uma menina chamada Sil, uma amigona minha, uma irmã, que a gente fez um projeto no IBGE, na Mangueira, durante um intensivão, assim, de 6 meses dentro da comunidade, fazendo trabalho social, ajudando, pintando rua, dando nome à rua que não tinha, fazendo assim um reboliço maneiro. Nesse caminho todo, o IBGE já está no caminho de fechar lá e tudo, as pessoas já iam ser expulsadas de lá, já tinha hoje já não tem mais nada lá, mas isso já tinha esses rumores antes, e a gente vai para uma comunidade chamada Para Pedro.
Eu e a Sil, a gente funda hoje, que é a Casa Crescendo com Mais Amor, Casinha, lá no Instagram, galera, vocês têm que conhecer. Casinha. Lá hoje eu não estou mais como eu estava no começo, né? Eu fiquei 2 anos lá com a Sil, implementando o trabalho. Minha vida me levou para um outro caminho, não dava para eu ficar por conta do trabalho. Hoje eu ainda sou apoiador, ainda ajudo, participo de uma forma mais longe, mas não deixo de falar desse projeto lindo que é o Mais Amor. E é dentro da comunidade Para Pedro, a gente encontra lá famílias que analfabetas, crianças que não vão para a escola, que não tem um café da manhã, que a única refeição é no projeto. E hoje o projeto Casinha ajuda quase diariamente 120, 160 crianças. Caramba! E tem criança lá que a refeição é uma só. Exclusivamente de lá. Uma só. É aquela ali e amém. Mano. Tá bom. Mas está fazendo. Isso que é importante. E está fazendo muito, porque não tinha nada, né? Então, eu fico 2 anos lá, numa imersão, sabe? Dentro da comunidade, do Para Pedro, aprendendo muito, que se aprende muito, se dá valor aos detalhes. Né? Não é livro, não é vídeo que você assiste, não é palestra, não é nada, é a realidade ali. Tem uma parada, Dani, que na Bíblia eu acho muito interessante, que é quando o verbo se faz carne. Jesus, ele era o verbo e depois ele se faz carne. Então, tudo que a gente verbaliza precisa ser materializado, mano. Então, assim, não adianta a leitura, que eu gosto muito, você sabe, eu sou apaixonado por livro, cara. Mas se eu não materializá-los, o amor verborrágico é muito fraco, pô. A gente precisa fazer o amor acontecer. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: quem nunca foi curado curando alguém é porque fez com profissionalismo e não com amor. Quer ver? Eu te provo aqui, te mostro. Imagina um médico que vai pegar e vai fazer uma cirurgia no teu coração. Aí esse médico, se ele for profissional, ele sendo profissional, usar o profissionalismo, ele não vai saber da tua história, ele não quer nem saber da tua história, ele quer só saber do que ele tem que fazer. Ele vai estudar, ele vai ler, ele vai ver as válvulas, vai resolver tudo e vai te curar, e vai lá e vai ser um ótimo profissional. Mas isso não quer dizer que houve transcendência entre a sua vida e a ele, a espiritualidade não se comunicou. Agora, se esse cara é um profissional que pergunta sobre sua vida, se ele pergunta quem você é, se ele conhece a tua história, no momento que ele estiver te operando, ele vai ser mudado. Ele vai ter o poder de, no caminho dali do profissionalismo dele, ele lembrar: pô, a Dani precisa viver, cara, essa garota aqui tem muito para fazer. A história dela não pode parar aqui, está nas minhas mãos, Senhor, bota a tua mão na minha aqui, me ajuda. E aí, cara, esse cara é curado também. Como é que essa relação, eu digo por experiência própria, meu avô é falecido, ele era presbítero da Igreja Batista. Maneiro. E eu sempre frequentei a Igreja Batista e eu acabava, assim, eu estou falando pelo meu avô, minha família, que eu amo, mas meu avô era muito preconceituoso com muitas coisas da minha vida. Tipo, sei lá, exemplo idiota. Na época eu gostava do El Chan, que eu era criança, eu gostava do El Chan. Meu avô falava que era capeta e queima e me crucificava. E aí isso foi me afastando da igreja, pelo meu avô. Assim, depois que ele faleceu, eu tive uma experiência muito doida, que aí foi quando eu quis procurar as religiões para entender onde eu me encaixava. Hoje eu não tenho religião. A que eu mais me identifico é o kardecismo, mas mesmo assim eu não falo que sou kardecista. Antes dele falecer, eu estava na casa do meu outro avô, em Fortaleza, e ele ligou. Eu sei que ele estava com pneumonia, ele tinha sido internado, minha mãe me ligou: seu avô foi internado, não sei o quê. Aí eu estava em Fortaleza, eu não estava no Rio, e aí meu avô ligou para falar com meu irmão, depois falou comigo. E eu ia voltar de Fortaleza uma semana depois. Eu falei: avô, vai ficar bem, não sei o quê. Ele: não vem com pressa, não, eu estou bem, já estou bem. Eu desliguei o telefone, passou 1 minuto, ele faleceu. Caraca. E, como esse meu outro avô que eu morava em Fortaleza, ele também já é falecido. Ele era piloto da Varig, e aí ele conseguiu um voo para a gente voltar rápido para o Rio, porque esse meu avô tinha falecido. E aí eu fui num voo, meu irmão foi no outro, eu acabei indo sozinha. Entrei no avião, esse voo tinha da escala. Então tinha um pessoal que ia descer na Bahia e quem ia continuar ficava no avião. Escala. E aí
eu estava olhando para fora, assim, eu sempre fui muito forte, assim, eu não sei de onde eu tirei isso, se veio de outras vidas, não faço ideia. É teu, cara. Mas eu estava olhando para fora, lógico que eu estava chorando, mas na hora eu não estava, eu só estava olhando para fora do avião. E veio uma moça que me chamou, eu estava na parte da janela, ela, fica tranquila, ele já foi recebido. Sinistro, hein? Eu nunca tinha ouvido falar em reencarnação, em kardecismo, em nada. Só tinha referência do meu avô da Igreja Batista. Quando eu saí de lá, quando eu cheguei no Rio, eu cheguei serena no enterro do meu avô, tanto que eu acalmei a minha mãe, eu acalmei a minha avó. Eu falei, cara, tem alguma coisa, não é possível. Aí eu comecei a estudar sobre religião, fui em várias religiões, fui na Messiânica, fui na Igreja Católica. Eu também, na minha época de crise, eu estudei todas. Eu cheguei a acampar numa comunidade Hare Krishna. É mesmo? Tá? Você foi mais longe que eu. Eu fui. Eu fiquei 4 dias acampada com essa galera. Caraca, muito doideira. E assim, lógico que a religião, acho que depende... porque quem faz a religião são os homens, pelo menos aqui na Terra são os homens, né? Então, tem locais que eu me decepcionei, por exemplo, na Messiânica. Não sei se foi, eu não julgo nenhuma religião, gente, fora disso. Mas no local que eu fui, da Messiânica, o rapaz que eu não sei como é que é o nome, que comanda a Messiânica, eu não sei também, que recebeu a gente para explicar. E isso eu estava com um amigo que era negro e gay. E, primeiro, ele já tratou mal esse meu amigo, por ser negro. Né? E a segunda parte que eu achei muito preconceito foi quando meu amigo, você não diz que ele é gay. Ele não é afeminado que de cara você vai dizer que ele é gay. Ele perguntou, como é que a Messiânica trata uns gays? Ele perguntou. A resposta dele foi que era não lembro exatamente, mas que era um defeito. Que era um pecado isso. Enfim, eu saí de lá tão decepcionada, eu falei, cara, eu não quero mais religião nenhuma. Aí eu fui no budismo, eu fui em todas. Aí eu fui no kardecismo, que eu gostei bastante. Foi onde você se encontrou mais. Mas tem coisas também que nada é perfeito. Então, eu estou falando isso tudo, eu sou religiosa, eu gosto de me conectar com Deus. Eu sei que, às vezes, eu recebo mensagem através de sonho, através de... Já vi coisas, eu tenho esses probleminhas, desculpa aí, galera. Mas como é que você acha a religião é recebida pelos jovens de hoje em dia? Porque eu vejo os jovens se afastando cada vez mais, vivendo numa O problema não está na religião, está na religiosidade. E quando ela vira exacerbada, ela adoece. Ela não permite que o lugar do outro seja um canal de bênção também. Ela só olha para o seu mundo, para a sua origem, só eu que presto, só eu que sou bom. E se não estiver aqui, no meu caminho, no meu mundo, acabou. Né? Então, assim, eu até por conduções familiares, nunca fui esse cara muito pegar a religião, sempre respeitei o outro e tudo mais. E eu falo, né, assim, eu sigo o Evangelho, Jesus Cristo. A minha base de vida e teológica é a partir de Jesus Cristo. Tá? Se eu estiver numa igreja, hoje eu estou na Batista, se a minha igreja não estiver comunicando Jesus Cristo, eu saio. É meu. Porque eu falo que se Jesus for uma historinha que contaram, foi a melhor existência para a minha vida. Porque a partir dele eu melhorei muito como ser humano. Olhando para a história dele, olhando para ele, olhando para as atitudes, ensinar a amar não só quem me ama, é um princípio de Cristo, tá? Sabe? Então, tipo assim, amar quem você ama não tem benefício, você tem que aprender a amar quem não te ama. Então, isso mexe comigo, isso me faz transcender. Eu saio da humanidade e vou para uma espiritualidade mais elevada, a partir dele. Então, isso que sempre me chamou a atenção. E aí, vem uma resposta do Pensando Bem para isso, né? Que aí vou falar agora. Galera, vou lançar um livro que é chamado Impulso na Mente, que são 30 cartas de reflexão suas, que minhas, que eu vim escrevendo ao longo do tempo. Né? Essas cartas foram repostadas por igrejas, por blogs. Uma vez essa carta, uma amiga, Sil, levou para o Vasco e eu fui lá dar uma palestra para os atletas do Vasco de atletismo, falando sobre onde estão as forças
que aí eu falo que você tem, se a gente tivesse um manômetro, que a gente pudesse comedir as nossas forças, a gente sabia onde a gente podia baixar, onde a gente podia melhorar, né? Tipo assim, onde está a força do amor, onde está a força disso, as respostas estão no livro. A primeira proposta minha é falar sobre isso. A minha primeira proposta lá, porque eu faço 30, para que cada dia você... É uma leitura de 20 minutos, cada capítulozinho. Então, você lê de manhã para você refletir o dia. No outro dia, tu lê... O que eu faço todo dia é aquele Café com Deus. Café com Deus, né? Legal. Eu ouço através de podcast. Eu acho que é sempre um insight muito legal para o seu dia. E esse meu livro é o volume 1, né? Eu já estou escrevendo o volume 2, já estou nesse caminho já. E aí, a primeira é isso. Eu brinco religião. Ré, de dar ré, religião. Quando a religião é exacerbada, ela vira uma religião, e não uma religião, que é o religare. A religião é isso, é religar a Deus, o ser humano a Deus, é um caminho ali. É porque eu acho que a pessoa, quando encontra uma religião e é muito fervorosa aquilo, ela começa a se achar melhor que a humanidade. E às vezes quem nem está numa religião... E aí eu vou falar do meu povo, da fé ali, do evangelho e tal. Às vezes o nosso povo são os mais soberbos. E eu brigo pra caramba contra isso. Eu sou o cara que brigo contra isso. Avô, não foi uma igreja Sim, que eu fui, pô, meu avô. Com certeza. Isso gerou um traumazinho ali, alguma coisa. E aí, né, o pensando bem vem através disso, porque o Mais Amor ali, eu entendi o meu tempo na comunidade ali com a Sil, falei, Sil, olha, já não dá mais o meu tempo, eu não consigo mais estar aqui, encaixar meu trabalho. Eu jamais imaginei, eu sei que tem muita coisa de Deus para a minha vida ainda, mas jamais imaginei estar onde eu estou hoje, ter comprado uma casa, estar vivendo bem, poder viajar quando eu quiser, comer quando eu quiser, sabe? Se eu quiser hoje... Você só olhar ao lado esquerdo do cardápio. É o esquerdo? Que não tem o preço, né? Só olhar de boa e não quero isso aqui, o direito está aqui, eu quero comer isso, e amém. E poder, não só para mim, poder fazer para as pessoas, dar uma cesta básica para uma família, fazer isso. Então, eu tenho muita alegria, sabe? Eu aprendi uma parada da gratidão que a gente confunde muito na vida. É porque eu acho que deturparam muito essa palavra ultimamente. Então, eu Tudo peguei uma tradução, gratidão. eu li um livro... Eu acho que um podcast do Brunet falando exatamente disso. De tanto que você fala gratidão, a gratidão. Cara, a gratidão tem que vir quando realmente vem de dentro. Então, eu li um livro da Graça Futura, de John Piper, que ele traduz a gratidão como a melhor coisa. Gratidão é ser alegre pelo feito, só isso. O que a gente cria a partir da gratidão se chama dívida da ética. Por exemplo, eu te levo lá na minha casa. Tu tomou aquele café lá com a gente, com a Camila. Adorei. Gratidão. Patrocina a gente, Nespresso, pô. Aí, tu vai lá, toma aquele café. Você fica feliz. Mas se ao sair da minha casa, você fala assim, cara, um dia ainda vou proporcionar isso lá em casa para o Felipe e para a Camila. Já não é mais gratidão que você vai fazer, é dívida da ética. Olha, que loucura. Tá ligado? Você é uma pessoa ética, criou uma dívida comigo que você vai me recompensar. Mas você não está sendo grata por isso. Você foi grata quando você sorriu. Quando você tomou aquele café e falou, cara, obrigado por ter me convidado. Quando você agora falou assim, cara, tomei um café gostoso na casa do Felipe. Eu nem pensei em de me retribuir, isso depois, né? Não, gostei né? mesmo. Então você podia ter... Foi só uma deixa, tá, gente? Que eu estou aqui esperando para tomar esse café lá. Mas a minha não é Nespresso, é Três Corações. Tem problema? A dívida você paga com outra marca. Eu tenho muito problema, eu acho que é problema até de muita gente, de ler a Bíblia. Sim. De ler mesmo. Sim, de pegar e ler. Que às vezes eu tô lá e me confundo, porque fulano, Abraão, não sei o quê. Aí eu falo, cara, já me perdi no primeiro nome. Eu aconselho a galera a ler pelo Novo Testamento, porque a Bíblia tem dois caminhos. Eu começo sempre do início e eu sou sempre ali no fruto proibido. Eu estou sempre lá. Não, galera, se possível, começa pelos evangelhos. Né? O Novo Testamento, a Bíblia é separada em dois caminhos ali, né? O Velho Testamento e a partir de Jesus, que é o Novo Testamento. Eu indico sempre para as pessoas começarem pelo Novo Testamento, porque tem um enredo mais tranquilo de você entender, você vai entender os passos, as traduções que Jesus vai reparando a vida e vai, a partir disso, ensinando a gente, com parábolas, com ensinos. Ele vai reparando a vida, e vai traduzindo de uma forma mais fácil para que a gente entenda. Eu acho que esse lance das parábolas, que a gente usa muito exemplo na vida, eu acho que é a melhor forma de você entender, seja a Bíblia, seja qualquer assunto. Jesus tinha uma parada que era muito interessante. Ele respondia com pergunta. Que faz você refletir.
Ele respondia com pergunta. Então, assim, é fenomenal. Então, assim, se alguém quer conhecer a palavra, quer conhecer a Bíblia, o Evangelho, começa por Mateus, Marcos, Lucas, João. Os sinótipos ali são os 3 evangelhos. Sinótipos significam que eles falam a mesma história de forma diferente, a partir do olhar de Mateus, a partir do olhar de Marcos e a partir do olhar de João, de Lucas. Né? Lucas era um doutor, então ele tem um olhar mais diferente sobre Jesus. Então são 4 olhares ali sobre a influência de Jesus naquele tempo. É legal. É agora que eu vou sair de Gênesis. Aí depois, vai lá. É bom demais, porque Gênesis é a origem, né? Eu nunca saio de lá. Nunca. É bom. Aí eu já tentei aplicativo. Hoje em dia eu tô só com um café com Deus, que é o devocional todo dia. Mas está fazendo alguma coisa, tá bom. E o Pensando Bem, como é que Pensando surgiu? Bem. Aí vem essa fase minha, em que eu estou muito mergulhado em igreja. Eu mudo de uma igreja para outra. Eu era numa igreja onde eu me encontrava muito religioso. E eu vim desconstruindo isso, porque mesmo eu sabendo que eu não era tão religioso, eu ainda era. Então eu saí, você tive uma transição. Mas não se afastou, sua essência estava ali. Estava ali, né? E aí eu vim uma transição, e aí começam as cartas, eu escrever. Começou aí. Começou aí. Mas esse lance de você escrever, porque eram pensamentos que iam vindo e você precisava colocar para fora? Foram vivências, sabe? Tipo assim, eu passava por uma perturbação, a religião. E aí, através disso, eu aprendia e ia expondo, ia materializando, sabe? Tipo, vou guardar aqui e tal. Mandava para alguns amigos, na época botava no Orkut, botava em alguns lugares. Aí o pessoal, pô, maneira, aí vinha gente falar comigo e tal, debater isso, conversar. E eu fui muito impulsionado com muita gente, falando, vai, cara, continua escrevendo, pô, tá abençoando minha vida. Minha prima Karine, hoje jornalista, ela me ajudava, cara, ela que corrigia eu, pô, de matemática, imagina. Como é que é, gente, no português, mano? Sai Jesus na causa. Deus tem que do quê? Deixou a matemática para ele e o português para mim, isso aí, se soubesse, eu tinha mandado para tu corrigir para mim, pô. A Karine, minha prima, me ajudava muito, porque aí ela ia corrigindo tudinho, aí eu mandava. E começou a ajudar pessoas, isso que me encantou, sabe? Eu queria, lá na frente, como eu lia muito, um dia lançar um livro, mas me encantava e sempre me encantou ajudar as pessoas. Servir, sabe? Ter esse meu desígnio, cara. Então, eu me encontrei nisso demais. Eu fico muito feliz de ver a vitória das pessoas. Eu não sou aquele que, quero te ver bem, mas não maior que eu. Não, eu quero te ver bem, se possível maior que eu. Eu quero que você tenha um casarão grandão, me chame. Eu não quero pagar caseira, é chato. Entendeu? Eu quero dar um rolê de barco, ó. O barco eu já posso proporcionar. Então, isso aí. Mas vamos de prova viva. Eu sou esse cara, mano, que torço muito pelas pessoas, Dani. Prova viva sou eu. Prova viva é Dani. E aí vem esse caminho, escrevendo, lendo bastante, escrevendo, aprendendo muito, aprendendo com morador de rua, aprendendo com as crianças no projeto. Todo esse livro é uma bagagem de vivência. É vivência. Então, eu falo ali no livro que eu não quero ser dono da verdade. Para mim, a verdade é Jesus, Ele é o caminho, a verdade é a vida, e está lá. Eu não sou dono. Eu quero dar um impulso na mente. Eu quero que você saia da inércia. Esse livro é para isso. Não para movimentar no meu caminho, mas num caminho que sempre vai ser melhor para você. Se vai ser a partir de Jesus, eu vou estar muito feliz. Se não for, eu vou estar feliz, porque se você está bem, sabe? Não é só o meu bem. Então, o impulso na mente é isso. As conclusões das narrativas são a partir de Jesus. Então, se você tem alguma dificuldade com isso, então já não te indico ler meu livro também, para não vender nada que vai te frustrar. Então, mas eu faço toda a narrativa e uma conclusão a partir de um ensino de Jesus. Então, eu amarro sempre nesse caminho, que é a minha história. Então, eu não posso, só para querer vender, não ser quem eu sou. Eu falo uma parada, Dani, que no caminho da vida é o seguinte, é o caminho. Nesse caminho tem presentes para você, né? Que são as coisas, presentes e pedras, né? Se a pedra você pula e não quer exercer força, a porta lá na frente você não vai conseguir abrir. Porque você não se preparou ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Então, você está sempre fugindo de exercer força, dificuldade, você vai ficar fraco, não tem como. Não é crossfit. E aí... Cara, é por isso que o esporte é tão importante. Tão importante. Eu sei que a luta para você também, deve ter esse mesmo efeito. Tem muito. E a gente trabalha muito isso, seja muito. Em qualquer esporte, mas eu estou vivendo muito isso no crossfit. Tudo é cabeça. Só que algumas portas não são por força, são por reconhecimento facial. Se você não é quem você deve ser,
isso não vai te presentear. Aquele presente que é teu, que sabe que é seu, tem a ver com a tua história, você não vai conquistar, porque não vai te reconhecer, você está com deformidade do caminho. Você não está sendo quem você deveria ser. Então, isso é uma das paradas que está lá no Pensando Bem, para as pessoas começarem a se ligar. Pô, tipo, tá valendo bancar esse cara que você não é? Essa pessoa que você não é? A minha história com o Felipe, assim, a gente sempre foi amigo desde essa época, a gente trabalhava junto. É mesmo, teve uma conexão assim... E engraçado que eu tenho muita conexão com as pessoas. Quem não tem a mesma energia que eu, acho que eu nem faço amizade, só faço oi, boa tarde, beijo, tchau. Mas tem pessoas que eu começo do nada a conversar e parece que eu conheço a vida inteira, e foi assim que aconteceu com a gente. A gente nem se conhecia direito, ele... Posso te chamar para um café para a gente conversar? Lembra disso? No shopping. Starbucks. Nova América. A gente já falou de café várias Starbucks vezes. É mesmo, cara. Melhor Grão também, que é do meu parceiro lá, do Pó de Vida, lá, que eu vou falar daqui a pouco também. Show. Aí ele me chamou para conversar e eu sou maluca, quando eu também gosto da pessoa eu vou, posso até não conhecer, posso chegar lá e ser sequestrada. Mas eu vou. Aí cheguei lá, a gente trocou uma ideia. Tu sabe por que eu te chamei? Mas eu fui, não sei muito Cara, bem, eu te chamei porque quando eu vejo uma pessoa, um potencial não desenvolvido, mano, naquela época você era um potencial não desenvolvido. Hoje você tá voando, isso mano. Isso tem o quê? Uns 6, 7 anos atrás? Mais, né? Dani. E aí ele na lata, você falou isso pra mim na lata, eu sem conhecer ele direito, hein? Ele, cara, o potencial, você precisa evoluir. Onde você está hoje em dia, você precisa se desconectar dessas coisas que você está lendo, não está lendo, aprende a ler, vamos embora. Aí você perguntou se eu gostei. Isso. Eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Minha mãe, ela é fascinada em leitura e ela sempre me incentivou a ler muito. Tanto que na escola eu sempre ganhava todos os concursos de redação, era eu. Português. Aí. Mas realmente, nesse tempo, eu estava meio que afastada, estava sem ler. Só trabalhando com produção e correndo. Estava muito envolvida na produção lá do trabalho muito, e tal. muito esse lance de produção. E por isso tem mais tempo. Só de DJ eu tenho 10 anos. Pô. Então é isso. Pra tu ver quanto tempo eu aturo. Mentira, ela me atura. Ele, cara, você tem que se desenvolver. Quem é a Dani? Descobre quem é a Dani. Aí eu, cara, enfim, ele falou milhões de coisas. Eu cheguei em casa, eu falei, caraca. Mas foi o dia que eu acho que eu tive até enxaqueca, de tanto que eu pensei. Falei... É verdade. Eu cheguei em casa, ele não para acabar comigo e me fazer Dani está desmaiada. Ele me mandou um PDF que eu tenho até hoje, guardadinho. Sério, cara? Do livro Gatilhos Mentais. Lembra disso? Lembro, cara. Ele lê esse livro. Maneiro. E aí eu li. Falando de gatilhos mentais, aí quem quiser se aprofundar no assunto, pesquisa aí depois. Falando sobre você criar sua marca, de você entrar na cabeça do outro, né? De você ter sua identidade. Aí eu falei, caraca, é isso. E a partir daí eu virei a louca do livro. O Fabrinho está quase me expulsando, eu estou montando uma biblioteca, todo dia eu chego em casa com livro. Eu tentei, gente, aquele negócio de iPad, botar o livro ali, mas eu gosto do negócio da folha. Eu tenho probleminha, as árvores que me perdoem. Mas eu prefiro. Eu também, cara. Cara, e foi um processo, e as pessoas acham que é tudo muito imediatista. Isso tem 10 anos. Então, tinha muito projeto. Esse, por exemplo, o Ligue e o Dane-se, quanto tempo já existe? Pô, já 5 anos, 4 anos que a gente conversou da última vez. Você queria botar isso pra rua, né? 5 anos. E tá saindo agora. E foi num shopping também, não foi lá no... A gente tomou um café. Foi um café da vida, a gente já tomou vários cafés. Os loucos do café. A gente gosta também. Podia fazer um curso, é barista? Barista. A gente pode fazer um curso. E aí, eu estou contando essa historinha, mas as pessoas acham que tudo acontece da noite para o dia. E eu, às vezes, recebo até direct de pessoas, nossa, Dani, que maneiro, você está bombando. Mas a pessoa não vê que história, foram 15 anos aí tentando tudo. Só o Ligue o Dane-se para estar 2 meses aí no ar foram 5 anos. E aí, eu pensando bem, eu fiquei também super feliz com a sua vitória, que aconteceu pelo que eu via na pandemia. Isso aí. Foi quando você começou a fazer uma série de lives. Sim, verdade. Tinha um dia mesmo 10 da manhã, alguma coisa assim. Sábado, 10 da manhã. Isso aí. Sábado. Sábado, 10 da manhã, eu fazia uma live e vim fazendo a pandemia toda para ajudar as pessoas a não se acomodar, não ficar ali parado, tal, pensar. Acho que essa é a minha missão, fazer as pessoas pensarem. Eu penso no seguinte, quem é o Felipe? É um cara resgatado e atado em Jesus que vai
ouvir a história do outro, vai entrar no labirinto do outro e vai ter a possibilidade de, se lá está ruim para ele, puxar. Se não, viver uma grande ilha que eu não conhecia. Então, eu sempre estou respeitando não só o meu pensamento ser o maior, mas os pensamentos que a gente puderem pensar juntos, e o Pensando Bem é essa construção, e por isso que eu falo, não estou querendo vender verdade para ninguém. Eu quero que a partir dali você pense e viva. Então, essa é a proposta mesmo. Nesse caminho vem o Pod Vida, né? Eu ia falar disso. Vidas Gerando Vidas, Vida que é um Gerando podcast. Vida, podcast. Tem 3 meses, né? Tá bebezinho. 3 meses. Tá também. que nem o nosso. Bebezinho. O que é o Pod Vida? O Pod Vida não é uma conexão com Pensando Bem, tá? É totalmente fora. Não é uma conexão também direta com a minha igreja, não tem isso, não é esse braço da igreja. É só contar a história de pessoas que geram vida, que podem gerar vida através da sua. Gente do bem, gente que está fazendo a diferença. A Casinha foi lá há pouco tempo, pô, a gente chorou. As meninas contaram a história de um rato que vivia numa casa lá e aquilo já era costumeiro, e o rato já tinha mordido a criança, sabe? Não tinha luz na casa de pau a pique, dentro da comunidade. É uma África aqui dentro, sabe? Tipo, a gente chorou lá, mano. Então é isso, é só para comunicar vida, comunicar as pessoas que tem gente continuando e fazendo bem aí, faça você também. Tem muita gente ainda já desacreditada, esse mundo não tem mais jeito. É porque não conhece, não sai para viver. Muda o olhar, tem muita gente. Muda o foco. Muda o foco. Muda o foco, se você está olhando só para um lugar ruim, tá olhando para o lugar errado, olha para outros canais, olha para outros lugares. Então a gente pensou nisso, vamos apresentar um Vida Gerando Vidas. E aí veio o Pod Vida. E é um projeto sozinho seu não, ou é com alguém? Tenho mais um amigo, o Jonathan, que é o da cafeteria, Jonathan Garcia, meu tudo brother. Cai na cafeteria. Tudo comendo ali. E a gente está lá tocando, Pod Vida, e tá indo, está acontecendo, a gente está feliz. Acho que o melhor é ser feliz no feito. É semanal, toda semana, quinta-feira, meio-dia. Não compete com o teu, não? Não, o meu é quarta-feira, então, 10 da manhã. Você vê o da Dani e já vê o meu na quinta. A gente já faz a programação. Pod Vida. E eu Pensando Bem, daqui a pouco, em março, a gente já vai estar começando a lançar lá para o pessoal já ver a pré-venda. A gente vai marcar um lugar para ter um momento de comunhão, onde a gente vai lá estar até dedicando para as pessoas estarem juntos, vivendo. Eu não quero tarde de autógrafo, não. Até brinco com os moleques, não quero esse negócio, não. Eu quero um momento de comunhão, amizade, amigos ali, trocando vida. Mais uma Fátima blogueiragem. Claro, eu tô aí. Eu vou deixar, eu gosto. Quero saber, tem spoiler? Vai que a gente pode encontrar palestras futuramente. Você dá palestra, não dá? Eu dou palestra. Mas é o quê? Em locais corporativos? Qualquer local? Qualquer local. Eu não tenho essa dificuldade, não. Não tenho, não. Me chamou para falar do amor, do bem, da vida, dos pensamentos, das escritas. Eu tô lá e vou, mano. O maior amor do mundo. Eu quero ajudar. Acho que esse é meu desígnio. A melhor coisa que a gente tem, Dani, encontrar não é o prazer do sucesso, é o prazer do feito. Você está fazendo, estar feliz aqui, alegre, o resultado já não te importa tanto. É bom, é gostoso, a gente quer. Mas esse não é o principal. Teve uma coisa que você falou no áudio que você me mandou, que você não compete com ninguém, você compete com você comigo mesmo. Você está na sua corrida. Eu estou na minha corrida, e a minha corrida é todo dia me analisar. Analisar a mim mesmo, ver se eu ainda estou no caminho da luz e da fé, a partir de Jesus. Eu posso ter me deformado e nem sei. Então, me analiso bastante e estou querendo só ser melhor que eu posso. Eu ouvi uma entrevista uma vez que me marcou. Uma jornalista acompanhou uma semana de um feirante. E aí, nesse caminho, o cara, correria total. Ele, lá de São Paulo, fazia churrasquinho à tarde. Do churrasquinho à tarde, ele vendia roupa. Ia para a feira da madrugada. Aí dormia 4 horinhas. De manhã, ele fazia feira de frutas e tal. Aí tinha um intervalinho da tarde que ele descansava um pouco, voltava para casa. Depois ia de novo, churrasquinho. Aí tinha dia que ele não vendia quase nada. Nada. E teve um dia que ela presenciou que ele só vendeu na feira da madrugada, tipo R$10. Nossa. E no final da entrevista ela pergunta para ele, fala assim, cara, como é que tu aguenta? Como é que você consegue? Com a mesma energia, com a mesma alegria, toda manhã você vai, acorda, dorme pouco, faz bastante. E ele falou uma parada que me marcou. Eu sempre penso que o amanhã vai ser melhor que o hoje. Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser. Amanhã vai ser melhor. E isso é uma tradução de Salmos 30, versículo 5, verso B. Mesmo inconscientemente, ele já estava conectado. Conectadaço. Que diz lá,
o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não importa só o choro da noite, fica tranquilo, amanhã vai vir, o sono é um caminho de repouso e o sol vai brilhar, mano. Uma hora você vai fazer, não tem como. Que legal, cara, eu amo demais, ele é uma aula. Ai, ontem quando você falou... Amigos falando isso não tem graça, né? Ontem quando ele falou, estou fazendo teologia e psicologia, eu falei, cara, psicologia foi a minha primeira vontade na vida. Sempre quis também. De fazer, mas aí já estou pensando. E olha como é que a vida é. Eu tive que ir para público porque eu não tinha dinheiro para pagar. Uhum. Hoje, graças a Deus, eu consigo pagar 2. Só Deus que faz isso. Que maneiro. Pô, tá louco. Que legal. Para a gente encerrar, que eu sempre pergunto, o que Felipe Santos literalmente liga o dane-se na vida dele? Eu ligo o dane-se para bancar minha imagem. Boa. Dane. Tipo, eu não quero ser idolatrado, eu não quero ser venerado, então minha imagem importa para mim. Eu sendo quem eu sou, já me importa e acabou. O que vão dizer? Eu não alimento hater. Cara, gostei muito. Como a gente te encontra na rede social, como tá o podcast, o Show. Instagram, tudo. Vamos lá. @fsantosdigital é o meu pessoal, @pod.vida e @pensando.bem.oficial. Muito obrigada pela Obrigado, sua Dani. presença. Já ganhando a canequinha, do Liga ó. Dani, estamos ficando bonitos, estamos ficando patrocinados. Chique. Mentira, eu que estou patrocinando mesmo. Eu que estou pagando mesmo os boletos e tudo. Gente, quarta-feira, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada pela sua presença e até semana que vem. Obrigado, Dani. Valeu, galera.